Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a questão ambiental e como que isso vai impactar na nossa vida e no nosso dia a dia e na economia brasileira se continuar nesse ritmo frenético aí de devastação. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe esse vídeo, porque o meu objetivo é fazer com que o conhecimento possa chegar até você de modo simples e rápido, para que você possa, a partir do momento que você vê esse vídeo, tirar suas próprias conclusões e começar a pesquisar mais, tá bom? Dito isso, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o homem ele consegue alterar a natureza drasticamente, de tal forma que nós podemos alterar quase que totalmente o ambiente à nossa volta. Entretanto, não conseguimos viver sem a natureza, ok? Você consegue, por exemplo, com o uso da tecnologia certa, produzir lagostas no meio do deserto. Vídeo caso de Israel. Mas você ainda precisa de coisas básicas, como água, como ar, e dependendo do local onde você viva, já por causa das alterações climáticas causadas pelo homem, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí são relatórios da ONU e de grandes cientistas, grandes grupos de cientistas, já está comprovado aí que a gente está destruindo o planeta num ritmo muito grande. Mas vamos falar de números, que números não mentem. Vamos pegar o exemplo do Pantanal brasileiro. Quando a gente pega, por exemplo, a questão do Pantanal, entre 2000 e 2018, o IBGE fez um levantamento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo, um órgão competente, um órgão sério, um órgão técnico, então não tem uma maracutaia do tipo, vou ter indicações. Os caras foram lá e começaram a fazer uma análise, começaram a mapear o Pantanal brasileiro. E eles descobriram que, nesse momento, 2000 a 2018, nesse período de 18 anos, houve aí uma estimativa de 2,1 mil quilômetros quadrados de área devastada. E até 2018, o Pantanal era a área mais preservada do país. Entretanto, em 2020, agora, no nosso ano, conforme os dados mais recentes divulgados pelo INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, e da Universidade Federal de Mato Grosso, o bioma já viu cerca de 23 mil quilômetros quadrados serem consumidos pelas chamas. Isso significa dizer que, num período de um ano, foi desmatado mais do que 10 vezes a área em 18 anos. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Bruno, as pessoas falam que foi devido a fogo natural. Mentira, mentira. Porque se tivesse sido somente um fogo causado aí, causas naturais, um raio, a própria floresta iria se, ou no caso do Pantanal, a própria vegetação do Pantanal iria se reestabelecer, ia ter um equilíbrio. O que ocorre? O que ocorre é que você tem um agronegócio. É inegável o poder do agronegócio, é inegável que o agronegócio brasileiro é um dos mais bem-sucedidos do mundo. O Brasil tem uma área gigantesca, não só de pastagem para os nossos bois, que essa carne é exportada, assim como a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão. E é fato que o agronegócio leva o Brasil nas costas. Entretanto, muitos membros, muitos empresários, e tem que ficar bem claro que não são todos, mas a gente também não tem que pensar só na figura do empresário, a gente tem que pensar na figura do conglomerado. O que é um conglomerado? É quando uma empresa ou uma holding detém várias empresas, né? E aí você tem toda uma cadeia de produção, desde a produção até a distribuição lá, quando chega no açougue. E isso está dentro do agronegócio brasileiro. Então você tem produtores que se utilizam do fato da lei brasileira ser muito falha e ser muito fácil você cometer crimes e não ser punido quando você tem um bom advogado, principalmente em áreas mais afastadas, como no Pantanal e na Amazônia, e começa a desmatar essas áreas. O pensamento desse produtor é muito simples. Eu preciso de mais pastagem ou eu preciso de mais terreno para poder aí plantar. Se eu fosse comprar, eu gastaria dinheiro. Se eu desmato aquela área preservada, eu consigo ter aí sem precisar comprar nada, entende? E anexo isso às minhas terras. E para todos os efeitos já estava aqui quando eu comprei. E a gente sabe que o governo não tem, infelizmente, o governo do presidente Jair Bolsonaro não tem tido os melhores exemplos de combate ao fogo. Mas o problema só, a gente tem que pensar, não é só o fogo em si, é a merda que isso vai dar a longo prazo. Por quê? Primeiro que tem a questão das chuvas. Existe um estudo que eu vou colocar aqui para vocês, que eu acho que é bem legal, vai estar aqui no link embaixo, tá, desse vídeo, que ele fala o seguinte: o desmatamento na Amazônia ele está prestes a chegar num ponto crítico, ou seja, vai ter um ponto, não se sabe ainda exatamente qual o percentual, mas existe um percentual que a partir do momento que chegar naquele percentual matemático, a floresta não consegue mais se regenerar. Ou seja, se você desmatar, a Amazônia, que é um ambiente úmido, de chuvas, vai virar savana.
E se isso ocorre, eu que moro na região sudeste estou ferrado. Porque o ciclo de chuvas, a gente tem que pensar na Amazônia como um grande ar-condicionado para o resto do Brasil, aonde esse ar quente que vem de outras partes é filtrado, digamos assim, ele é resfriado e é mandado aqui, né, para a região sul-sudeste e para o resto do país. Então, se a Amazônia virar cerrado, tá, a gente vai ter um problema muito sério. Para a gente ter uma ideia, o sistema amazônico ele está prestes a atingir um ponto de inflexão, disse Lovejoy, a agência da FAPESP. Tá? Na verdade, foi né, o artigo foi publicado na revista Science Advanced, tá? Ele é assinado por Thomas Lovejoy, professor da George Mason University, nos Estados Unidos, e Carlos Nobre, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, e também em parceria com o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tá? E ele também é um pesquisador aí do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ou seja, que pega os nossos satélites e olha. E eles falam o seguinte, que nas últimas décadas, o desmatamento está impactando o ciclo hidrológico amazônico. E com as mudanças climáticas e uso indiscriminado do fogo por agropecuaristas durante períodos secos, com o objetivo de eliminar árvores derrubadas e limpar áreas para transformá-las em lavouras ou pastagens. Eles estão dizendo, os cientistas, assim como outros, que o ponto vai ser entre 20 e 25. Alguns falam que um pouco mais ou um pouco menos. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, se de fato a gente continuar no ritmo que a gente está, vai chegar um ponto que até esse cara que está desmatando, que ele está pensando em dinheiro, que ele está pensando em lucrar mais para exportar, ele vai perder dinheiro, porque uma hora vai secar, entende? Esse ciclo natural vai ser quebrado, e aí ele não vai ter mais chuva, e aí ele vai ter que gastar mais energia para pegar água de outros locais para poder irrigar ou para poder dar aí essa plantação, né? A alimentação dos bois. Então, qual é a solução? Fiscalização. E aí tem outra questão econômica também. Já existe um movimento de consumidores europeus de começarem a boicotar a carne brasileira. Tá? E isso, se ocorrer, a gente vai perder uma parte do nosso valor, da nossa carne que é exportada para a Europa, já que somos um dos grandes, maiores exportadores de carne, estamos entre os maiores, junto com o Uruguai, Argentina, Estados Unidos, a gente vai perder mercado. É óbvio que a gente ainda tem a China, como uma grande consumidora. Mas os chineses, ainda que sejam um dos países que mais polui, tá, é o que mais investe em tecnologia limpa. Então, vai chegar um momento também que outros países, talvez até a China, vai começar a olhar para a carne brasileira com maus olhos. Ou pior, pode usar isso como pretexto, o fato do desmatamento, para poder boicotar o Brasil. Tipo, eu não concordo com o Brasil, mas eu tenho que ter uma desculpa para poder sacanear o presidente ou a presidente do Brasil. A política externa brasileira, já sei, vou usar as queimadas. Por quê? Porque eles não têm como negar, eles estão fazendo besteira, entende? Então essa é a grande preocupação que a gente tem com o meio ambiente. A gente não tem que pensar só no lucro. Óbvio que o lucro é importante, né? Como diz Adam Smith, o padeiro lá, no seu livro, né? Ele fala, é clássico na Riqueza das Nações, o padeiro não faz pão para alimentar sua fome, o padeiro faz o pão para poder ter dinheiro, ter lucro, ok? Então, a gente tem que pensar sim no lucro, mas esse lucro tem que ser sustentável a longo prazo. E é isso que a gente não está pensando aqui no Brasil. E é muito triste, porque quando a gente pensa em ecossistema, a gente não tem que pensar só no passarinho, na ariranha. Tem que pensar nos nossos filhos e nos nossos netos. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários, tá? E me diga, qual é a sua opinião? O que você acha que deve ser feito para a gente estar podendo aí preservar o meio ambiente e fazer o agronegócio crescer? Até a próxima.